nós fizemos pesquisa em várias cidades. E quando escolhemos Barbacena, nós escolhemos Barbacena pensando como um center para podermos expandir a obra, né? Já sabíamos de Antônio Carlos quando chegamos aqui e de outras cidades na redondeza. E só levou um pouco de tempo para nós chegarmos lá, apesar que nós começamos a fazer alguma coisa lá na década de 1970, e o contato que nós tivemos com Antônio Carlos é que quando estávamos aqui em Barbacena, fazendo visitas e tal, nós nos encontramos com uma pessoa que era de Antônio Carlos, que nos falou da cidade e falou de parentes lá, nos deu o nome de alguém, então nós tivemos o nome de alguém lá, uma família, e nós fomos lá para iniciar esse trabalho, né? Tivemos cultos em casa dessa pessoa, aos domingos à tarde, né? E procedemos fazendo alguma coisa ali em Antônio Carlos. E só quando nós saímos de Barbacena para os Estados Unidos, para lecionar no seminário em Nashville, nós precisamos parar. Nós estávamos realizando trabalhos ali aos domingos à tarde, né? Mas quando nós saímos, praticamente parou. Pastor Davi, ele veio para Barbacena, ficou algum tempo, e eu soube, eles me falaram que eles fizeram algum trabalho ali, especialmente com crianças, né? Eles fizeram escola de férias. Esse foi em 1980, 4 por aí, né? Então, quando nós voltamos ao Brasil e acabamos chegando de novo em Barbacena, nós não lembramos aquele propósito que nós tivemos de sair de Barbacena nas cidades da redondeza para iniciar trabalhos. Então, nós começamos novamente nos movimentar ali em Antônio Carlos. Nós esperamos evangelizar as pessoas, fazer discípulos delas e implantar uma igreja em Antônio Carlos. Esse foi o nosso objetivo desde o princípio. Foi levantar uma igreja, né? Que tinha adultos, jovens e crianças. Essa era a minha expectativa, né? Que todos fossem fiéis ao Senhor. Através da irmã Flávia, com as consultas que a gente fazia no consultório onde ela era secretária. E nos intervalos ali, aguardando ser atendido pelo médico, ela começou a nos falar do Evangelho. O irmão Mário iniciou em nossa casa, indicado por ela. Eles já tinham em mente em fazer um trabalho aqui. E conhecendo a nossa família, facilitou um pouco, né? Aí nós começamos com esse contato. Nós começamos numa casa perto do campo de futebol lá, né? América, né? E foi domingo à tarde que nós fomos para lá, convidamos pessoas e realizamos cultos. E também nós tentamos fazer alguma coisa com crianças no próprio campo. Não deu muito sucesso, mas tivemos contato com algumas crianças dessa maneira. E no decorrer do tempo nós começamos a realizar um culto às quintas-feiras. E a igreja ficou com quinta-feira por muito tempo, né? E, então foi domingo à tarde,
por algum tempo e mais tarde nós começamos também as quintas-feiras. Agora esse foi o início do trabalho. Começamos numa casa, casa de Orlandos, né? Orlandos, acho que é o sobrenome da família. Nós realizamos esses cultos. As primeiras reuniões elas começaram no salão que a igreja alugou, ali na praça, ao lado do posto de gasolina, que funcionou anteriormente e era o Banco do Brasil que funcionava lá. Então, ali foram os primeiros trabalhos. Era realizado às 3h30 da tarde. Aí começou o limpo. O Romário, periodicamente, começou a limpar a sua boteca. O terreno levou um pouco de tempo. O irmão Mário, mais o pastor Roberto, eles ficaram sabendo, né, que esse terreno estava à venda, mas a negociação foi um processo longo, porque eles estavam querendo um valor bem alto e levou tempo para chegar num acordo. Depois eles chegaram num acordo e então começaram os procedimentos e o terreno foi adquirido. Quando nós chegamos a pensar em comprar alguma coisa ali, a primeira igreja em Barbacena teve alguns recursos financeiros e a igreja concordou em comprar o terreno onde o templo está construindo. E quando mais para frente, passou algum tempo, mas mais para frente, quando nós começamos a construir, a igreja também ajudou na construção. Eu calculei que a igreja em Barbacena, a primeira igreja, pagou 40% da construção. Agora, o resto veio dos Estados Unidos. Nós tivemos contatos com irmãos lá que interessavam muito no trabalho aqui no Brasil e algumas igrejas deram ofertas razoáveis, né, para completar o que faltava. O terreno foi inaugurado no dia 31 de outubro de 99. Bom, nesse evento reuniu-se muitas pessoas foram convidadas, né, de família da primeira igreja, várias pessoas aqui da cidade também compareceram. Foi uma tarde até muito bonita, ensolarada, né, então o pessoal estava muito animado. Bem, até essa época, quer dizer, desde que nós começamos até 2006, nós passamos por vários desafios e contamos com a ajuda de algumas pessoas, né? Eu estava supervisionando, fui lá para realizar cultos, mas nós tivemos pessoas trabalhando ali. E então precisávamos mudar alguma vez, né, os obreiros. E nós enfrentamos dificuldades no sentido que nós não tivemos tempo de visitar pessoalmente como gostaríamos de ter visitado as pessoas. Nós fizemos algumas campanhas, quer dizer, algumas pesquisas, algumas visitas em casa, mas não era o suficiente para levar avante a igreja, a obra como nós desejamos levar avante, né? Meu relacionamento com todos, eu achava que foi bom, porque eu amava-os, né, os irmãos, eles retribuíam assim, um amor, né, para comigo. E muitas vezes assim, as irmãs pediam assim, conselho, e foi um privilégio de orar com elas e mostrar que a palavra fala, né? E então foi ótimo, assim, a gente
conforto e outras horas assim, a gente se alegrava, né, com eles. Bem, estávamos alegres em ter um número razoável de jovens ali, né, que chegassem nas reuniões, e foi sempre uma bênção no sábado à noite chegar lá, porque nós gostamos, eles eram muito cooperadores e nós gostamos muito de ter programações com eles e brincadeiras com eles. Foi realmente uma bênção os jovens em Antônio Carlos. No início foi difícil trabalhar com as crianças. Nós tivemos assim, várias reuniões nos sábados, assim, reuniões especiais com as crianças. Eles vinham para essas reuniões, mas no domingo, né, para a escola. Só depois que uns pais se converteram e trouxeram seus filhos, que nós tivemos crianças, assim, firmes e fiéis. Também gostei, que essa é uma dos meus primeiros amores, né? Trabalhar com peças, com grão, né? E os jovens, crianças, assim, Antônio Carlos, decoravam facilmente. Geralmente não tinha que brigar com eles, né, assim, para decorarem essas falas. E eu até achei que apresentaram assim, boas peças. Um momento certo, não, mas foi sempre especial quando nós tivemos a oportunidade de batizar alguns novos convertidos, né? Esse foi um tempo todo especial. E também o que foi especial para mim ali foi ver a fidelidade das pessoas. Eu comentei, porque estávamos trabalhando em outras congregações no mesmo tempo, sempre comentei da fidelidade dos irmãos em Antônio Carlos. Nós estávamos com um grupo reduzido, não foi muito grande, mas eu sempre falava que podia contar com os irmãos lá, estavam sempre lá, podia contar com eles no culto. Né? Então esse foi especial, lidar com o povo, né? Os batismos, a fidelidade deles, foi uma bênção para nós na obra. Desafio em nossa região, que nós tivemos congregações em várias cidades na região e havia necessidades, uma necessidade numa igreja, em uma congregação, outra necessidade na outra congregação, e depois de orar e pensar nas congregações e pensar nos irmãos que estavam liderando, pastoreando, nós tentamos fazer uma adaptação, né? Com os dons conforme a principal necessidade da congregação. Então, fazendo esse rodízio, vamos dizer, nós achamos que o pastor Ricardo encaixaria bem em Antônio Carlos, né? Enquanto os outros encaixariam nas outras congregações. Mas nós achamos que ele encaixaria bem em Antônio Carlos para suprir as necessidades da igreja naquela época. A gente não teve dificuldade, nós chegamos aqui, encontramos uma igreja estruturada, né, mesmo que numericamente pequena, mas uma igreja estruturada,
com um grupo de apoio bem forte. Então o desafio maior é realmente dar sequência ao trabalho que já estava sendo efetuado pelo pastor Roberto Medite e na mesma qualidade e excelência deles. Então esse era o principal desafio. Minha maior expectativa quando eu cheguei em Antônio Carlos era companhia para fazer as visitas para outras mulheres na cidade. E eu fui impactada com uma boa recepção de alegria e de entusiasmo para fazer a obra de Deus. Bem, o futuro próximo é estruturar melhor cada ministério, cada grupo, com um objetivo. A gente quer estruturar todos os grupos, a igreja toda, para a gente conseguir ter uma base para conseguir crescer. Com essa base pronta, estruturada, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, usando todo o ministério e grupo com esse foco evangelístico. Toda atividade especial, toda programação que é preparada, tem o foco de alcançar os perdidos. Então esse é o foco de a curto prazo, né? Chegar a algum lugar mais rápido. E a gente tem tentado cada dia chamar mais pessoas, né? Convidar pessoas para as atividades, e a longo prazo a gente tem um espaço limitado dentro do tempo para realizar as atividades. Então a longo prazo a gente espera ter condições de construir nessa área aqui um local mais adequado, né? Um salão maior, com mais salas em cima, num segundo andar, com um batistério, para a gente conseguir desenvolver melhor as atividades e desenvolver melhor todos os projetos e ministérios que a gente tem. Com certeza, nesses 3 anos nós tivemos uma média de 15 conversões, né? Nesses 3 anos. Deus tem abençoado bastante, a gente conseguiu desenvolver vários projetos e planos. Dentre eles nós tivemos a criação de 3 grupos importantes. Foi o grupo de evangelismo, que era o principal foco, propósito nosso, desenvolver esse trabalho com os irmãos empenhados em pregar a palavra. Então a gente criou esse grupo. Depois criamos o grupo de introdutores, né, que ajuda durante o culto, e também o grupo de eventos, que tem providenciado várias atividades especiais para a igreja. E nós ampliamos a escola dominical, criamos a classe do berçário, que já se transformou em maternal. Então é um progresso grande, né? Uma igreja que tinha poucas crianças, agora a gente já tem um número bom de crianças. E criamos também a classe dos adolescentes, que tem sido também bem útil para a igreja nessa faixa etária. E também foram criados 5 ministérios importantes. O primeiro ministério foi o ministério dos casais, que a gente tem desenvolvido, que tem criado. Tem sido útil para os casais desenvolverem melhor o seu relacionamento, estruturar melhor as famílias. Depois foi desenvolvido um ministério específico com as crianças, onde tem sido implantado aulas durante os cultos na quarta-feira e durante os cultos de domingo à noite também para elas. E foi também desenvolvido o ministério musical com quinteto, que a gente tem desenvolvido isso. Já foi o primeiro ministério que a gente empenhou quando chegou aqui, foi o ministério musical com quinteto. E a gente está desenvolvendo agora o ministério com os adultos, né, especificamente com os adultos que têm de 25 anos para cima, e para ser útil, né, para eles também, que às vezes tem muita atividade para jovem e não tem muitas coisas às vezes para os adultos. E tem agora sido também desenvolvido o ministério com as mulheres, né, um grupo específico, as irmãs, e tem sido útil, né, tentar atingir todas as faixas etárias, providenciando algo especial para cada um. Faz mais ou menos, tem quase um ano que eu tenho ajudado lá. Tenho visto muitas pessoas com necessidades espirituais, principalmente, doentes às vezes. E Deus tem abençoado que foram muito poucas as portas que foram fechadas na nossa cara, mas
falar só o Evangelho. As pessoas têm recebido alegria. A gente via algumas pessoas serem comportadas e muitos estudos foram aceitos, pessoas não aceitaram fazer esses estudos de João. Nós temos visitado essas pessoas de quando em quando. Tem sido uma boa experiência para mim em ver que a cidade de Antônio Carlos precisa do Evangelho. A ideia de ter reunião de mulheres surgiu desde que chegamos aqui na Igreja Batista Livre Nova Vida. Eu creio que há necessidades específicas para elas aprenderem mais, amadurecerem mais e terem orientações no que fazer diariamente. Fica muito mais fácil quando essas situações são reconhecidas e é reconhecido que há uma necessidade e temos a Bíblia para nos orientar. Então, essa ideia surgiu de fato de eu ser uma mulher que precisa de ajuda diariamente para lidar com questões específicas, como marido, filhos, que a maioria tem, e relacionamentos pessoais, interpessoais e relacionamentos cristãos, sua vida diária com Deus, surgiu do reconhecimento dessa necessidade pessoal e específica que cada uma tem. O trabalho com as crianças na igreja de Antônio Carlos surgiu por um grande número também de crianças e sem terem o que ouvir da palavra de Deus, sem terem uma instrução espiritual. Então, gradativamente foi se acrescentando aulas, além escola dominical, e hoje nós temos aulas para elas todos os domingos, contando com um rodízio de professores, com 7 professores e 2 ajudantes, e aulas também para eles na quarta-feira. Eles vêm de família que precisam muito de um trabalho do Senhor em suas casas e vêm por conta própria, que desses apenas 2 têm a família frequente. O restante vem porque querem, vem porque gostam e graças a Deus eles têm tido esse interesse. Além dessas 6 crianças frequentes e os bebês também frequentes, temos um projeto e um desafio entre os professores de orar pelas outras crianças que visitaram e participaram eventualmente. Temos orado por 25 crianças aproximadamente. Eu não imaginaria assim não, porque foi bem difícil os trabalhos aqui. Algumas visitas que eu cheguei a fazer junto, eu vi que havia uma relutância muito grande. Eu não esperava que... Eu tinha assim não esperava que fosse tão... Foi de uma certa maneira rápida, pelas dificuldades que de momento estavam sendo enfrentadas, né? Mas Deus atuou e hoje nós temos uma igreja glorifica a Deus. Bom, as transformações é que a igreja cresceu. Eu lembro que a gente tinha um número reduzido e sempre era pedido orações para que esse número aumentasse. Eu lembro que era um apelo para se chegar a 30 pessoas. Isso foi durante uns 3 anos. A gente orava, pedindo um avivamento, que as pessoas pudessem ser despertadas. E houve realmente um avivamento, porque a igreja teve um impacto grande e o número de jovens foi bem acentuado. Então ela cresceu. Nesses últimos anos, a transformação dela foi uma transformação assim, gradativa e consistente. As pessoas que se firmaram permaneceram.